Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, e tudo que o Senhor pôr nas tuas mãos para fazer, que tu faças com muito amor, com muita dedicação. Amém? Eu gostaria de estar agradecendo a Deus por mais um dia, por esse meio de transmissão, resgatando vidas, né? Com o pastor Boa Vista e sua esposa, ministério abençoado, glorioso, que nos está honrando na oportunidade de ministrar a palavra do Senhor para todos os povos, nações e línguas, né? Que Deus recompense suas vidas em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia e abre comigo no capítulo de Jó, no livro de Jó, no capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler o verso 2 e o verso 7 com você. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. No verso 2. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre tal, abre os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. No verso 7, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Amém? Gostaria de ler mais um versículo aqui. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Jó, ele está passando por um processo de perda, né? E isso é muito dolorido. A Bíblia vai nos relatar que ele era um homem muito próspero, mas o diabo, ele vai diante do trono de Deus. E Deus pergunta a Satanás: da onde tu vieste? E ele vai responder: de passear e rodear pela terra. E o Senhor vai dar testemunho da vida de Jó. Tu viste meu servo Jó? Ele é um homem temente, se desvia do mal. E o inimigo, ele vai tentar, de alguma maneira, por inveja que ele tem do ser humano, querer destruir. Mas Deus, ele é glorificado em meio às provações, em meio às bênçãos e tudo que Deus proporcionar em nossas vidas. Seu nome é glorificado, exaltado. E ele está acima de todas as coisas. E Deus vai permitir que Jó passe pelo processo de perdas. A Bíblia vai nos relatar que vai começar, então, as perdas financeiras, depois vem os seus filhos, e quando ele perde seus filhos, ele perde o maior patrimônio que ele tinha, a família, mas vai estar ali com ele a sua esposa. E Jó, ele ainda vai ser cometido de uma praga, de uma chaga chamada lepra, que era a pior enfermidade da época. Ele está agora sem família, ele está excluso da sociedade porque não poderia estar junto das pessoas que ele amava e vivia e convivia ao redor, porque agora só resta a sua esposa e alguns amigos. E esse processo de perda, ele vai nos mostrar o cuidado de Deus, porque podemos perder bens, podemos perder pessoas, mas a presença do Altíssimo não podemos perder. Não podemos nos desconectar da presença do Altíssimo, porque a presença do Altíssimo, ele gerará em nós a esperança, ele gerará em nós a resposta das nossas necessidades. Então, veja bem que Jó,
ele vai se comparar como uma flor seca. Aleluia. E como a sombra que não permanece. Então, Jó, ele está fazendo uma tipologia da vida, que a vida, ela começa e ela tem fim. Aí eu volto novamente, eu sempre falo muito do Jardim do Éden, porque é o princípio de todas as coisas, da humanidade, da história da humanidade. Então, nós vamos perceber que Adão e Eva, quando estão nesse jardim, louvado seja o nome do Senhor, eles vivem, eu acredito que eternidades e eternidades, até que um dia eles resolvem mudar o seu padrão de comportamento pecando. E eles tinham já uma orientação da parte de Deus. Não peca, não come dessa árvore, que certamente tu morrerás. Eles tinham a vida plena, a vida em abundância, não conheciam a morte e animal nenhum morria naquele lugar. Existia só vida, existia só flores, não existia espinhos, não existia dores, não existia morte. Mas porque por um homem entrou o pecado, com ele também entrou a morte. Porque Deus não quebra princípios. Deus estabelece regras e Deus está a fim de confirmar isso até o final. Mas Deus sempre dá um escape para todas as coisas, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onipresente porque Ele está aqui e Ele está aí. Ele está em toda parte, com seus olhos contemplando todas as coisas. Não quer dizer que Deus esteja aliado com o pecador no lugar de prostituição, mas os seus olhos estão observando. Ele é onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, o único poderoso, o que tem todo o poder, toda a glória e toda a honra. Veja que ele está nas três esferas, como Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus ali havia, então, dado um decreto. Esse decreto foi quebrado. Entrou a morte. Então, eles começaram a perceber que tudo mudou ao seu redor. Porque quando você deixa de querer ter a vida, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Quando você larga o caminho, quando você desiste da verdade, você perde a vida. Que vida é essa? A vida plena, a vida de paz, a vida de alegria. Pode estar caindo o mundo lá fora, mas se você tem a presença, você tem a paz. A paz que te fortalece no momento da angústia. A paz que gera em você uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo em meio da perca, a perdas, a processos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver que quando o primeiro animal é sacrificado para poder cobrir a nudez do homem e da mulher, já entrou ali a morte. Então, Jó, quando ele vai fazer essa comparação, ele vai dizer como a flor seca, que foge também como a sombra que não permanece. É o processo da vida depois do pecado. Você nasce, você cresce e você morre. Só que tem muitas pessoas que não chegam à etapa final e por algum motivo no meio do caminho ficam. Mas tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó, ele está desfalecendo a sua esperança. Ele está se sentindo como se fosse o último momento da sua vida, pelas percas, pelas aflições, pelas pessoas que agora criticam ele, os seus melhores amigos estão agora, aleluia, dizendo que ele está em pecado. O que você fez para que essas coisas sobrevenham a você? Nem sempre você está vivendo uma situação
é porque você está pagando algum pecado. Mas porque Deus tem propósito naquilo que Ele está permitindo que aconteça na sua vida. E aceitar esse propósito de vida e de morte é algo muito pesado, desconfortável, porque quando nós perdemos alguém que nós amamos, Jó enterrou pelo menos 10 filhos num dia só. E nós nos desesperamos quando sepultamos um que amamos. Imagina a dor deste homem. Imagina o sofrimento. Ele não está tão sofrendo pelos seus bens que ele perdeu, mas pela sua família, que é o maior bem, a maior dádiva de Deus, é o bem mais precioso, é a família. São as nossas sementes que vão gerar até a 4ª geração, até 1000 gerações. É o teu nome na terra. É alguém que vai levar a tua posteridade, aleluia, que vai levar uma geração para frente, para que Deus continue honrando, para que Deus continue, aleluia, glorificando o nome dele através da tua história, da tua descendência. Mas Jó, ele está se vendo nesse momento como aquele que perdeu tudo. Como aquele que perdeu o maior bem, que foi seus filhos, a sua família. Nós vamos perceber no capítulo 7 que ele diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ele está falando que existe esperança dentro dele. Existe perda, sim, existe luto, sim. Mas enquanto está vivo, aleluia, ele está dizendo que a esperança está ali, está de pé. Jó não conheceu Jesus. E tem um dizer no mundo que dizem assim: a última esperança é a que morre. Mas nós sabemos que a nossa esperança já morreu. Ó, pastora, que é isso que você está falando? A esperança já morreu? Já. A minha esperança já morreu. Mas ela ressuscitou ao 3º dia. Eu não sei como é que você está. Eu não sei que ideia que você faz da sua esperança. Mas começa a refletir agora nesse momento. E renova isso dentro de você, o teu entendimento. Porque a tua esperança é Jesus. E a tua esperança foi necessário morrer para ressuscitar e te trazer vida em abundância. Eu estava num determinado lugar ministrando e eu vi alguém dizendo que ia fazer um culto ao seu filho. E eu não sabia que esse filho já tinha morrido na Covid-19. Veja bem, e eu fiquei em dúvida ali se ela estava falando, eu não conhecia as pessoas daquele lugar, eu estava em dúvida se ela estava se referindo a um filho que estava viajando ou a um filho que tinha partido. Eu fiquei em dúvida e eu fiquei meia desconfiada com aquela situação. Eu não tive a oportunidade, eu fiquei sabendo depois que esse filho já morreu e ela continua prestando culto, querendo que tudo inspire ao redor a ideia de que aquela pessoa ainda está viva. Ela não aceitou o processo da morte. Ela não aceitou aquilo que é natural. E quando nós estamos vivendo um luto, é certo que nós não queremos aceitar. E quando eu vou me lembrar que quando alguém chega com Jesus e diz assim, permita, essa pessoa estava seguindo em meio à multidão, um discípulo, e disse para Jesus, permita que eu vá lá sepultar o meu morto. E Jesus olha para ele e disse, deixai que os mortos sepultem seus mortos. O que Jesus quis falar com isso? Será que o Senhor estava dizendo que eu não devo honrar, que eu não devo me entristecer? O Senhor está dizendo que a vida prossegue
que a vida continua. Eu não posso estar presa a alguém que já morreu. Essa pessoa, se morreu com Cristo, ela está guardada. E eu tenho que pedir para Deus passar o bálsamo no meu coração, para que a minha dor do luto, aleluia, não seja maior do que a vida em abundância que Deus quer que eu viva. Essa estado de morte é natural e todos nós teremos que passar um dia. Aceitar a morte não vai ser fácil para ninguém. Mas para quem tem a esperança ressuscitada, está entendendo o processo. E o medo foi a primeira palavra que Adão, ele se mostrou no Jardim do Éden. Quando o Senhor disse, onde é que tu estás? Eu tive medo e me escondi. Por quê? Eu estava nu, eu me escondi. Ele estava com medo, com vergonha, porque a nudez espiritual, ela gera uma certa vergonha para quem tem a intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, que nós saímos do foco, aleluia, nós temos vergonha, porque o Espírito Santo testifica em nós a nudez, a vergonha. E o Senhor, ele vai ensinar através do pecado o peso, porque agora foi gerado a morte. E aí ele vai ter 2 filhos, nos relatos bíblicos, porque já tinha tido muito mais, isso aí eu não vou falar agora, porque Caim matou Abel por inveja, primeiro homicida, e o primeiro que teve que fugir novamente, e foi para uma terra e se casou ali. Então já existia pessoas que, por isso que eu disse que Deus não relatou na palavra quantas gerações eles estavam naquele lugar. Porque só existia o casal na criação. Então, veja que o que gera a morte, porque tem 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, ela te leva para longe de Deus. E a morte física, sem a presença de Deus, te leva para um lugar de tormento. Mas a morte física, na presença de Deus, eu tenho Jesus como o meu Salvador. Eu tenho Ele, é só Ele, eu não preciso de outros meios, de outros deuses, é só Ele, porque foi Ele que morreu por mim. Ele é o verbo vivo, Ele é a vida eterna, Ele é o caminho que eu devo seguir. Então, se eu morro com Cristo, eu sei que eu vou ter vida eterna, e quando eu ressuscitar, como a minha esperança ressuscitou, a minha esperança que ressuscitou ao 3º dia, ela me garante a vida eterna. Então, se eu tiver perdas, como eu tive, perdi minha mãe, e não foi na Covid, foi mais de 20 anos atrás, e perdi meu pai. Sinto falta, mas hoje eu tenho um bálsamo que me sustenta. Eu lembro sem sentir dor. Sem sentir dor. Então, o propósito de Deus para a tua vida é: tu pode perder todas as coisas. E ficar atenta na palavra, que a tua esperança, ela ressuscitou. E o Joel, ele está falando, se envelhecer na terra a sua raiz. Sabe, a raiz, ela se aprofunda com mais intensidade quando ela está em busca da água. Porque a água, ela é um meio de vida. O Espírito Santo, ele tem um símbolo como água, porque ele sacia essa sede de Deus. Ele nos leva para a presença. A sede da alma é aquela sensação de que eu tenho tudo e não sou feliz. Porque falta você descer nas águas, criar raízes, para que um dia você possa ser uma árvore e dar frutos. Você precisa primeiro ser tratado na raiz, na estrutura, na vida emocional, na vida espiritual. Pessoas que têm perdas e
e deixam de ser felizes. Até hoje, deixam de viver uma felicidade que Deus tem para que você viva, porque estão vivendo ainda um luto que o morto já era para estar enterrado espiritualmente, na mente e no coração. Então, eu quero dizer para você nesse dia que você dê a oportunidade para a sua raiz crescer, para a sua raiz achar a fonte das águas, para que ela não esteja enferma e para que essa enfermidade seja curada pelas águas do Espírito. Outro símbolo do Espírito Santo é a pomba, a pombinha, aquela que foi solta lá na Arca de Noé. E ela voltou com ramos de oliveira na boquinha, mostrando que a terra já estava seca e que Noé precisava descer com a sua família para povoar a terra, para possuir a terra novamente. Sabe, depois de um grande dilúvio na vida, o Senhor está trazendo a presença do seu Espírito. E este ramo está dizendo que Jesus está mostrando que há vida lá fora, que há uma vida em abundância. E nós pregamos que a arca é a presença de Deus e você tem que estar dentro da arca. Mas a arca, ela também está representando que você tem vida e que você tem que buscar essa vida. Então, busque essa presença, essa vida. E como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim é o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus. Não acordará, não se erguerá do seu sono. Ele está falando aqui, novamente, da limitação como homem, como ser. Mas quando ele fala desse tronco, desse cheiro das águas, você lembra da coça? A coça, ela sai num desespero em busca da fonte, porque ela precisa se banhar para que o cheiro dela, o cheiro ruim, saia, para que o seu predador não encontre ela. O Senhor está falando do pecado, às vezes, da idolatria, que a gente fica adorando um morto. Adoramos aqueles que já se foram, e o Senhor está dizendo, eu sou maior do que o teu morto. Eu sou maior do que essa situação. Eu estou acima do teu problema. Eu estou acima dessa enfermidade. Clama a mim, me busca nessa fonte, porque eu vou fazer com que a tua raiz brote e que a tua raiz dê vida. Tu vais ficar raízes para baixo e dar frutos para cima, porque eu sou o Senhor que te restauro. Eu sou o Senhor que te renovo. Eu sou o Senhor que te falo que há esperança. A esperança do mundo está morta, mas a nossa esperança é Cristo. Então, a nossa esperança não é a última que morre, a nossa esperança já morreu. E ele ressuscitou. Então, tome posse dessa esperança ressurreto, essa esperança que te dá força, essa esperança que te renova esse dia, essa esperança que faz tu te levantar dessa situação, aleluia, de luto, porque esse luto vai passar, esse luto não é para a eternidade. Nós temos perdas, sim, mas o Senhor está dizendo, eu sou a esperança que te renovo, eu sou a esperança que te fortaleço, eu sou a esperança que te dou vida, que te faço levantar, porque a vida segue. Enterra o morto, enterra aquelas pessoas que te fizeram mal, enterra esse morto que está aí no teu coração, de falta de perdão, enterra esse morto, aleluia, que está fazendo que você viva morte, e Jesus tem vida, e vida plena, vida abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que como as águas se retiram para o mar, o rio se esgota e fica seco. Todas essas coisas no mundo são mutáveis. Porque o processo da vida
ela acontece, ela se esgota, ela termina. Mas para quem tem a esperança, para quem tem a fonte, e para quem sabe que, ainda que eu esteja como uma árvore cortada, não estou produzindo, eu não tenho força, a saúde está me limitando. O Senhor está dizendo que Jó, ele tem uma esperança, e essa esperança vai brotar. Essa esperança que ele tem, ele está dizendo, ele não conhecia Deus na sua totalidade, mas Deus fez ele entrar no processo de perdas para conhecer Deus na essência que ele é. E lá em Jó, capítulo 42, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. O Senhor deu uma experiência para que ele conhecesse a essência. Até deu certo, né? A experiência para ter a essência. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar, em Jó 42, que ele, quando ele disse que agora meus olhos te vê, ele também disse: o meu Redentor vive, e certamente me levantará. E quando ele faz menção no capítulo 14, ele já está convicto e na certeza de que essa raiz, ainda que morra a esperança, existe uma raiz que está ferida, mas existe a raiz. A árvore foi cortada, só está o tronco, ninguém está dando nada, mas pelo cheiro das águas, sabe o que é isso? A presença dele, na presença dele, através do poder da sua palavra, te ressuscita hoje, te coloca de pé, te faz ter esperança. Esse luto vai passar, essa dor vai passar, porque há um bálsamo em Gileade. Deus está restaurando a tua sorte hoje, recebe em nome de Jesus. Restaura, Senhor, meu Deus, essa sorte. Restaura essa família, restaura, Senhor, aqueles que tiveram tantas perdas, que não conseguem lidar com perdas, não conseguem lidar no processo da perda, da mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o cheiro é a presença. Comece agora a imaginar a presença. Sente o cheiro dele aí. Sente o cheiro dele. Porque o jardim dele é perfumado. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Tem aquela música que diz: vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Seja apaixonado. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar em chuva. Yeshua, chama ele. Quando você chama Jesus, que é o Yeshua, Jesus, você vai sentir um renovo, você vai sentir a força, você vai sentir o cheiro, você vai sentir a presença, você vai se levantar deste lugar, você vai se levantar dessa situação. Você vai ter vida no lugar da morte espiritual, você vai ter vida no lugar de luto. Porque o teu luto tem hora e tem minuto para acabar, e quem sabe agora. E o Senhor te coloca o bálsamo no teu coração. Amém? Quero fazer uma oração com você neste momento, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por este momento na presença dEle. Pai, graças te damos por este dia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, que tu venhas visitar essa família, Pai. Que tu venhas visitar, Senhor, esse que se encontra em um luto, na perda, no sofrimento. Senhor, faz ele entender que o teu nome está acima de todo nome. Senhor, cumpre na vida dessa pessoa o mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e de todos, Senhor. Essa pessoa que de repente estava idolatrando, essa pessoa que já morreu, Senhor, que essa idolatria caia por terra agora em nome de Jesus, e que possa, Senhor, meu Deus, entender o processo da vida, que é nascer, é crescer, é morrer, como a folha, como a planta, como a flor, a erva.
que nasce, murcha e lá se foram os seus dias. Enquanto temos vida, Senhor, nos ensina a ter vida em abundância, nos ensina, Senhor, a ser justo sobre a terra, a estar, Senhor, na tua presença, como tu queres, a buscar o teu perdão, Senhor. Enterrar aquilo, Senhor querido, que está nos trazendo angústia, que está nos roubando a paz, nos roubando a vida. Nos faz, Senhor, meu Deus, ser fortalecido nessa presença santa e poderosa. Abençoa essa pessoa, abençoa esse lar, Senhor. Abençoa essa situação que essa pessoa está vivendo, Senhor, com que haja vida nessa situação caótica. Eu profetizo toda sorte de bênção na tua vida. Eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo que tu vais brotar como a árvore cortada, as tuas raízes vão crescer profundamente em busca dessa água. E os frutos darão para cima. E que a palavra de Deus se cumpra na tua história, em nome de Jesus. Seja abençoado hoje. Seja abençoado você e sua casa. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te prospere poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Seja forte. Seja uma raiz forte. Busca a fonte de água. Louvado seja o nome do Senhor. Fica na paz de Jesus. rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains.